Olá, eu sou o Antônio Tabet, este aqui é o Alt Tabet, um videocast, podcast sem segundas intenções, ou quase. No programa de hoje eu vou entrevistar uma pessoa que provavelmente você não conhece, mas você já deve ter ouvido falar da empresa que ela representa. A Fatal Model, que é uma espécie de aplicativo, rede social, a gente vai entender aqui, que conecta profissionais do sexo aos seus clientes. Nina Sag, seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Quero entender com você o que é exatamente a Fatal Model. É uma rede social? É um aplicativo? É um serviço de classificados como eram os jornais de antigamente? O que é exatamente? Como é que você define a Fatal Model que apareceu para todo mundo e certamente os nossos espectadores, ouvintes, sobretudo os homens, devem ter ouvido falar muito da marca recentemente, sobretudo por causa da entrada de vocês no futebol. A gente vai falar disso tudo aqui. Explica para mim o que é. Vou utilizar a sua analogia com a questão do jornal, que é exatamente isso. É um site, nós não utilizamos aplicativos ainda. Ah, é um site, não tem aplicativo. Site, não tem. Mas é um site. Hoje nós somos o 22º site mais acessado entre todas as categorias. Então, aonde? No Brasil? No Brasil, entre todas as categorias concorrendo com outros sites de varejo, comércio. Vocês têm esse ranking? Nós temos. Eu nunca vi esse ranking. Eu ficaria até curioso. Quem são os principais? Você tem essa? Google deve ser o principal. Dentro dessa listagem, se eu não me engano, inclusive vem empresas de varejo, eletro. Dentre todos, assim, a gente está 22º mais acessado. Primeiro no Brasil, como site de acompanhante, e, se eu não me engano, o segundo no mundo, como site de acompanhante. Então, é um site mesmo, que é muito o que os jornais faziam antigamente, né? Então, hoje ninguém vai para um anúncio ali nos classificados do jornal procurar mais esse conteúdo. Ele vai ali pela internet. A gente digitalizou um serviço que é muito antigo. Então, a pessoa interessada em contratar uma companhia, ela vai lá no site, lá ela coloca características, filtros, ela pode utilizar, a gente tem ferramentas como os filtros, ela pode escolher entre profissionais homens, mulheres, cis e trans. Então, é um site onde pessoas interessadas em contratar uma companhia vão lá e acessam. Muito bem, a gente vai voltar para esse assunto mais tarde, porque eu quero debulhar isso passo por passo, porque tem questões legais. Sim. Eu quero entender se isso esbarra na cafetinagem ou não. Tudo isso você vai me explicar mais ali na frente. Mas primeiro eu quero começar falando de você. Você é formada em letras. Sim. Você se formou em letras. Isso. E depois você virou acompanhante. Isso. Você era garota de programa, ainda é garota de programa, não, você agora é relações públicas e a pessoa da comunicação da Fatal Model. Eu preciso saber de você. Como é que tá a tua vida? Como é que foi essa trajetória da tua vida? Como é que você saiu de uma pessoa que foi estudar letras, passou pelo universo da prostituição e agora é o rosto, é a representante do 22º site mais acessado do Brasil? Eu fiz faculdade de letras e fui dar aula. Fiquei dando aula durante 5 anos. Enquanto isso, eu estava dentro de um casamento, tive uma filha. Fiquei casada durante quase 10 anos. Quando veio a minha separação, em 2016 eu me separei. Desculpa, você ficou casada quanto tempo? Durante quase 10 anos. 9 anos e 6 meses, algo assim. E durante esse casamento você trabalhava como professora. Como professora de letras? Eu era a típica mulher casada tradicional, né? Que tinha uma rotina ali de levar a filha na escola, de acompanhar essas atividades curriculares. Trabalhava outra metade do turno, cuidava do marido, enfim. Pós minha separação, eu já não estava mais dando aula, já tinha deixado a escola, estava só tentando empreender. Essas suas tentativas de empreendedorismo foi durante o casamento ainda? Foi durante o casamento. Sim. Depois da minha separação, eu ainda estava empreendendo, e aí eu criei esse negócio de polpa e fiquei me sustentando com isso durante 1 ano. Isso entre algumas outras coisinhas ali que eu já fazia serviço como redatora para alguma revista, substituir alguma aula de alguma colega, mas não estava mais na sala de aula. 1 ano depois da separação, meu pequeno negócio, que era realmente bem caseiro, era dentro de casa, só estava dando literalmente para pagar as contas e não sobrava nada. Sim. Então ficava naquela dependência ali não posso levar minha filha no shopping porque vou gastar e tudo mais. Cara, não é isso que eu quero para minha vida financeira, não é isso o estilo de vida que eu quero ter. E
durante a minha faculdade, eu acho que eu comecei a eu comecei a me desenvolver sexualmente com 19 anos. E a partir daí eu sempre fui muito curiosa. E pós-casamento, eu estava saindo ali com algumas pessoas, mas, cara, não era legal, assim, era... Às vezes você queria sair com uma pessoa realmente só pra ter sexo. E os caras tinham receio da coisa ficar muito séria. Eu só queria transar. Falei, cara... Isso é meio machista, é um pouco da nossa sociedade, né? Porque o homem acha que a mulher não consegue ter essa separação entre sexo e relacionamento. E a gente consegue, às vezes a gente realmente quer só isso. Então eu realmente estava com dificuldade para ter parceiros ali sexuais. O que fez você virar acompanhante? Como é que surgiu essa oportunidade na tua frente? Então, aí eu comecei a pensar em todas... A situação financeira, a grana tava ruim, a questão de grana. Aí eu comecei a pensar em todas as coisas, assim, que eu poderia fazer, que eu fazia bem feito. E eu queria gostar do que eu fazia. Cara, aí um dia, eu lembro até hoje a ideia, assim, quando veio na minha cabeça. Eu estava no banho. Falei, cara, o que eu gosto de fazer? Gosto muito, né, de sexo. Faço bem feito, dizem... Dá pra monetizar? Dá. E aí veio a ideia, e eu lembro até hoje, não, eu tô louca, isso eu não posso fazer. É uma ideia bem antiga, né? Muito. Faz muitos anos. Mas não, eu lembro que o meu pensamento naquele momento foi recriminatório, assim, automaticamente foi, não, isso não dá pra fazer. Isso é normal, né? E Na aí nossa sociedade. E eu venho de uma família tradicional como todo mundo, né? Então... Nem todo mundo tem uma família tradicional, mas tudo bem. Quase todo mundo. Quase, então, uma boa parte. Né? Mas eu vim mesmo dessa família, fui criada dentro de igreja, sim, blá, blá, blá. Então, mas aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a pesquisar o mercado adulto, fiquei 6 meses pesquisando até realmente ter coragem de entrar. Aí quando eu decidi, eu uni o útil ao agradável. Eu precisava de grana e eu gostava de sexo. O que é exatamente pesquisei o mercado adulto? Entender como que funcionava. Porque assim, eu já sabia que eu não queria trabalhar na rua. Eu não poderia trabalhar na rua, eu não queria trabalhar na rua. Então eu sabia que existiam outras formas. Então eu vou tentar entender esse mercado. Eu assisti tudo quanto era entrevista na internet, joguei diversos termos, garota de programa, acompanhante, profissional de sexo, você vai encontrando de tudo. Então realmente você consegue ter um material para entender esse mercado. E é isso que eu fui fazer. Porque assim, quando a gente está fora desse mercado, você fica tentando entender o que tem de diferente de um sexo normal, de um atendimento, né? É isso que eu precisava entender. E eu te confesso que no meu primeiro atendimento foi caótico, foi todo desastroso. Assim. Pois é isso que eu ia te perguntar, exatamente. Tipo, você ali, imagina, isso serve para toda a profissão, né? O cara que é médico, ele vai atender o primeiro paciente dele. O cara que é advogado vai atender o primeiro cliente dele. A pessoa que vira acompanhante, garoto ou garota de programa, e vai atender o primeiro ou a primeira cliente, como é que como é que você se vê diante dessa situação? Foi totalmente desastroso por causa disso, né? Eu realmente não sabia que tipo de atitude eu tinha que ter dentro do quarto. E essa pessoa que eu Mas atendi... existe uma receita para isso? Existe. Existe. E qual é? Na verdade, é que você tem que entender o que o cliente está procurando, o que o homem procura. O homem procura realmente uma companhia, tá? Ele quer o sexo, mas o que ele não sabe, e ainda assim ele quer um flerte, ele quer uma sedução, ele quer uma conversa, ele quer se conectar antes do sexo. Então, para isso acontecer, não dá só simplesmente para chegar no quarto, vamos tirar a roupa e vamos começar a se pegar. Isso é um atendimento mecânico. E muitos, quando chamam a gente ali no WhatsApp, eles já falam assim, mas eu não quero atendimento mecânico. Que é isso, quer chegar e tirar a roupa. Tem profissionais que oferecem esse tipo de atendimento e tem clientes que procuram esse tipo de atendimento. Então tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos, mas aí é que tá. É um mercado como qualquer outro. Você tem que entender o que o seu cliente quer. Mas eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro que ele fala o seguinte: eu adoro ir pra puteiro. Ele fala, eu adoro ir pra puteiro. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque todo mundo me dá mole. Eu chego, as pessoas todas estão me dando mole. Quer dar atenção. Então o lance dele é ele se sentir desejado. E imagino que isso também deva acontecer com os caras que procuram companhia. Você falou assim, a pessoa procura companhia. Então eu quero saber de você o seguinte, como é que é a média do cara que contrata esse tipo de serviço? E qual foi a coisa mais estranha, mais fora da curva que aconteceu com você?
enquanto estava trabalhando com isso? O padrão é o cara... Vou te falar dos meus clientes, tá? Tá. E que é o perfil do cliente ali do site. É o cara entre 30 e 45 anos. 30, ainda baixaria mais, assim, 28 a 45 anos. Hoje tem muitos rapazes novos de 22, 23 procurando também. Mas ainda, o normal é mais de 25 para frente. Mas ainda eu jogaria lá, de 28 a 45 era o público que mais me procurava. Daí tem dois perfis interessantes, porque ou ele é o cara casado, que ele quer fugir da rotina do relacionamento, o cara casado, que tem... Normalmente ele tá numa posição social boa, financeira, ou ele é um empresário, ou ele é um advogado, ou ele é um médico, ou ele tá num algum cargo político, ou ele é um trabalhador comercial, um concursado. É esse público. Casado com filho. Ou, por outro lado, quando é um perfil mais novo, de 28, 30 anos, ou às vezes até 25 anos, ele é o rapaz, ele é o cara muito ocupado, trabalha muito, workaholic, e não tem mais paciência para ficar flertando. Aí ele prefere contratar. Olha, então muita gente assim nesse perfil. É que eu tinha um limite, assim, para mim, eu só atendia a partir de 28 anos. E abri algumas exceções para 24, 25, até 22 eu já abri. Esse profissional que está trabalhando muito já não é o perfil político, né? Porque não, o político trabalha de terça a quinta. Né? Então aí esse aí é mais, ele quer dar uma... É o empreendedor, é esse carinha empreendedor que está trabalhando muito para fazer a grana dele e que não tem mais paciência para flertar, para levar para a menina para jantar e tudo mais. E o modus operandi, a conduta, como as coisas acontecem, são basicamente segue um roteirinho? Acaba seguindo, porque é aquela coisa, já que ele não quer o sexo mecânico, quando o cara, eu tô com pressa, então a gente já sabe, vai ser uma coisa mais artificial mesmo, que é, vamos chegar, oi, tudo bem? Não, vai rápido, tomar um banho. Tem uma hora aqui pra resolver isso, eu né? quase nunca atendia pessoas assim, mas teve um que eu atendi, foi muito engraçado esse, porque ele era esse perfil, casado, com filhos, lá do interior e tudo mais, e ele chegou assim muito afobado, ele falou assim, mas eu tô com muita pressa, não vai dar, porque ele não era da cidade, não vai dar. E aí eu falei pra ele, daí eu já percebi, eu falei, tá, tudo bem, vamos no seu ritmo. Ele foi, tomou banho, deitou na cama, aí a gente começou os toques físicos, tudo bem. Eu lembro que assim... Os toques físicos é muito bom. Aí com 15 minutos, acho que menos de 20 minutos já tinha terminado. Nossa, vai ser bom, não foi? Finalizado, assim. Foi a jato. Aí ele terminou e sentou. Você sabia assim... que tem um cara lá do Porta dos Fundos? Eu não vou dizer quem é, mas é um cara do Porta dos Fundos que a gente apelidou ele de miojo. Porque depois de 3 minutos ele tá prontinho. Já foi. Entendo como é. E aí depois que ele terminou, ele ficou assim na cama, ficou tipo... vamos conversar agora. E o tempo, hein? Começa a bater um papo. Você mora aqui há muito tempo? Aí eu falei, por isso que... E o jogo ontem, você viu, gosta de futebol? E aí vocês ficaram conversando durante... E a gente ficou ali uns 20 minutos conversando até ele falou assim, não, agora eu vou tomar um banho pra poder ir embora. E ele foi, mas é porque ele não, assim, eu acho que ele estava acostumado com esse tipo de atendimento. Mas tinha uma coisa interessante que era, depois, como cidades pequenas, né, tudo ali, eu acabei descobrindo quem que ele era, o que ele fazia na cidade dele. Eu não sei... Lógico, eu não vou falar a cidade, não vou falar nada, mas ele era aquela pessoa na igreja católica que fica ali do lado do padre auxiliano, não sei se eu não sei o nome dessas pessoas, tá? Bispo, ministro, Sei. Ele era um desses ministros, ele era um cara machista, super machista, que tipo, a minha mulher não pode tomar anticoncepcional, ela tem que ter todos os filhos que Deus tem que achar que ela tem que ter. Entendi. Então era esse cara, e isso explica o comportamento, tudo, é porque aquele sentimento de estou fazendo uma coisa errada, então deixa eu acabar logo com isso e ir embora, mas eu quero isso. É esse cara, entende? Entendi. Então, daí ele chegou todo afobado, assim, eu não entendia, porque normalmente os clientes que me procuravam, eles sabem que eu tenho um perfil mais de, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho, depois as coisas acontecem. E ele não, ele veio todo afobado, eu falei, tá, tudo bem. E depois ele conversou comigo, indo um pouquinho assim. Depois, né, conversando, trocando ideia ali com outras pessoas, eu acabei descobrindo que quem ele era, então, entendeu o comportamento. E qual foi a coisa mais estranha? Mais estranha? Olha,
Nos meus atendimentos físicos, nunca teve nada bizarro. Desculpa, você está falando de atendimento físico. Tinha espiritual? Tinha atendimento que não Virtual. era? Aqui, ó, vou fazer um hike aqui. Mas espiritual era legal, seria interessante. Não, era porque tem atendimento físico e virtual. Olha só. Então você liga aí o teu... Abre a câmera. Uai. Tem atendimento virtual. E o preço é mais barato, é mais em conta? Normalmente vai depender muito. Normalmente o cara que quer um virtual, o mais comum é o cara que ele quer 5 minutinhos para ser feliz. E aí a famosa punheta guiada. Exatamente. Então ele vai pagar ali, sei lá, 50, 60 reais em 5, 10 minutos. Eu vou ligar a câmera, já tirando a roupa pra ele, vou me tocar, ele vai finalizar, ele vai falar, obrigada, saiu feliz, sorrindo, pronto. Olha, ainda bem que eu sou uma pessoa criativa. Imagina, você precisar disso, viu? Eu já atendi, uma vez uma mulher me ligou pro atendimento virtual, uma mulher me ligou e falou assim, Nina, meu marido tá lá, não me lembro que país que era. E ela falou assim, eu queria muito fazer uma surpresa pra ele e tal coisa. Então você faz um vídeo assim, assado, e que eu vou mandar pra ele. Aí ela me contratou pra isso, pra fazer um vídeo específico pra ele. Porque ele tava lá não sei aonde. Tipo um brinde. Tipo um mimo, e né? E aí você fez um vídeo, você gravou esse vídeo e mandou. Mandei pra ela e Mas como é que você tem algum controle sobre isso? Não é complicado? Eu pergunto assim, porque eu sou uma pessoa razoavelmente conhecida, eu jamais abriria minha câmera pra fazer nada pra ninguém, porque eu ia morrer de medo. Você grava um vídeo seu e manda para uma cliente ou para um cliente, você não tem receio que isso... Não, claro, tenho, mas assim, eu sou um profissional do sexo, se eu tiver que me preocupar, de vez em quando eu faço umas pesquisas, dá pra ver se tem algum vídeo meu, nunca aconteceu. Pois é, isso é um complicador muito grande da internet, né? Só que assim, as pessoas que hoje, dos meus clientes, até casais, eu já atendi muito casal, são pessoas que eles precisam de discrição. Então, não é aquele perfil do carinha bobão que vai pegar o vídeo aqui e enviar pro amigo, olha esse vídeo aqui dessa menina. Não é esse cara, entende? É o cara realmente que quer uma descrição. Tem um lado bom e um lado ruim da internet, né? O lado bom é que, assim, eu, quando comecei minha vida sexual, não existia isso. Eu tinha que traficar fita VHS, revista, era um negócio assim, tipo... Era mais fácil, sei lá, conseguir cocaína do que uma VHS pornô quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos. Agora não, agora a pessoa entra no Google, se ela quiser o fetiche do fetiche ela encontra. Então talvez um vídeo de uma pessoa falando assim, Gerson, você que tá aí na plataforma de petróleo embarcado, olha aqui, tô fazendo um vídeo pra você. Isso não tem muita... Agora, o problema é que não existe o direito ao esquecimento, né? Você faz um negócio desse, imagina, você hoje é aqui a relações públicas de uma empresa. Daqui a, sei lá, imagina daqui a 3 anos você se candidata a deputada e você ganha. E aí, por acaso, você vai virar ministra. E aí você tem um vídeo seu ali pro... É horrível isso também, né? Porque a internet não permite esse esquecimento. Mas... A gente traz a nossa história, a nossa bagagem. Então, onde eu estou hoje, eu entendo que a empresa ela tem compreensão desse histórico. Se daqui a pouco eu for para uma coisa pública ou política, cara, a gente sabe a bagagem que o outro está carregando. É o ônus do bônus, né? Quer dizer, não sei nem se tem ônus e bônus aí. E assim, parece banalizar o assunto, mas, cara, vai ser só sexo. Vai ser alguém enfiando alguém em algum lugar, né? Não vai ser nada muito mais além disso. Mas isso ainda move bastante gente. Lógico. Você já precisou recusar algum tipo de pedido louco? Assim, tem um tipo de fetiche específico que você não faz e que era muito solicitado para você? Normalmente é esses chuvas dourada... Golden Shower, inclusive a família Bolsonaro recentemente perguntou nas redes sociais o que era, quando uma pessoa urina na outra. Isso, pede pra fazer xixi. E eles pediam pra fazer xixi em você ou queriam que você fizesse xixi nele? Que eu fizesse, ou o 2 também. Eu não me lembro se tem algum termo pra quando a pessoa quer fazer o 2, não me lembro mesmo. Deve ser sei lá, se o outro um é Golden Shower, o outro chuva deve marrom, ser... se eu não me engano. É o chuva marrom. Mas tem sim. Agora, lembrando aqui da coisa mais bizarra, teve um atendimento que eu fui que era uma normal, assim, que era pra ser o sexo normal. Padrão, feijão com arroz. E aí, cheguei no local, eu tava com uma sandália, assim, e aí ele olhou pro meu pé e falou assim...
mas eu gostei muito dos seus pés. Vamos fazer uma coisa diferente. E aí ele falou assim, olha esse vídeo aqui. Você dá conta de fazer isso daqui? Aí o vídeo era uma mulher pisando em cima de um cara. Pisando, enfiando o pé na cara dele, na garganta e tudo mais. Você dá conta de fazer? Eu queria filmar. Eu falei assim, eu dou. E aí, beleza, eu tirei o sapato. Você tirou o sapato? Porque eu já vi esses sandália. vídeos de figurinha de WhatsApp, de salto nos testículos. Esse eu não sou tão sádica assim pra fazer. Não, então e aí o cara ele era um podólatra, né? Isso, ele era. Sim. E aí eu tirei a sandália, ele deitou na cama, posicionou lá a câmera e começamos a fazer o que ele queria, que era de acordo com o vídeo, né? Que era isso, era pisar nele, colocar o pé na garganta e enfiar o pé dentro da garganta dele. Na boca dele até ele... Na garganta, até, assim, desse jeito. E aí teve um momento que eu achei muito engraçado, que ele falou assim, agora cospe na minha cara. Só que a minha boca tava muito seca. Aí eu falei assim, não, eu não vou conseguir. Ele falou, não, eu te dou mais 50 pra você cuspir. Eu pensei, nossa, eu daria de graça o cuspe. Mais 50. Aí ele falou assim, não, mas vamos beber água aqui, você dá umas cuspidas, uma babada assim na minha cara. Que é muito o perfil, o podólatra que gosta também de humilhação. Tem uma coisa de submissão. Submissão e tudo mais. E aí, isso... Bizarro assim, né? Diferente. Até aquele momento eu não tinha tido nenhuma pessoa, nada nesse nível. Sabia que existia, mas não tinha feito. No mais, era... mais diferente, assim, além do papai e mamãe normal, era fazer inversão. E isso também é muito comum. O cara, ele quer fazer inversão, ao invés de ele me penetrar, eu penetro ele com um brinquedo, né? Um pênis de plástico. Nossa, tudo que eu queria era ganhar R$50 por cuspida. Imagina uma vida boa dessa. Quanto é que você trabalha com o que? Eu cuspo. Cuspo. 50 Tem o meu site aqui, a pessoa me contrata, dou umas cuspidas nela, 50 por cuspida, dou 4 cuspidas por dia, R$200. Né? Maravilhoso. Mas eu acho, eu sempre recusei coisas muito bizarras pra mim, tá? Eu sempre recusei porque assim, a pessoa que tá procurando esse tipo de experiência, ela precisa sentir que quem está realizando realmente quer fazer isso. Então, se eu não vou fazer uma coisa que talvez eu vou até te constranger, ou vou te deixar mal com aquilo, então é melhor eu não fazer. Então, várias vezes eu recusei pedidos esquisitos, assim. Mas teve uma outra que eu achei legal também, que era o cara queria transar dentro de um carro, que é normal, tudo bem. Eu falei, seguinte, não lembro se era um carro dentro do caminhão. Eu falei, não vou para caminhão. É normal os caminhoneiros contratar e receber dentro do caminhão. Mas não, eu gosto de conforto, não atenta, tá tudo bem quem atende. Então depende do carro, né? Transar dentro de um Uno não deve ser tão, né? Não deve ser confortável. Mas também tem esse tipo de pedido. Eu queria só uma rapidinho dentro do carro. Não é minha pegada. Sei que tem quem faz. Mas assim, não. E aí teve um que eu falei pra ele, olha, não vou te atender dentro do carro, mas se você entrar com o carro dentro do motel, a gente pode transar na garagem dentro do carro. E aí fizemos isso. Eu atendi ele dentro do carro, foi nem dentro do quarto do motel. Esse gostava de carro mesmo? Esse queria transar realmente dentro do carro e na frente também, no capô. Eu falei, isso só dá pra fazer dentro de um lugar seguro, então vamos pro motel. E aí foi. Mas... E outro bizarro, assim, também foi... Mas aí não foi um bizarro legal, foi mais constrangedor. Eu atendi um policial federal e ele achou que seria uma ideia muito legal colocar a arma embaixo da cama. E quando eu entrei no quarto, ele tava meio esquisito, assim. Aí ele falou assim, não, peraí, deixa eu só fazer uma coisa. Aí ele foi lá embaixo da cama e tirou a arma. E na hora eu fiquei tensa, assim. Eu falei, ai, meu Deus. E aí ele colocou a arma em cima da mesa e falou assim pra mim, tá tudo bem se eu deixar aqui? Eu falei... Tá, sim, tá tudo bem. Ele falou, eu escondi ali porque eu achei que se pudesse ficar com medo. Eu falei, fiquei mesmo. Mas eu fiquei, mas que ideia tosca colocar uma arma embaixo da cama. Né? Mas beleza, foi mais esquisito, assim. Nos outros foi bem... Eu acho que ele tava esperando você dizer assim, se você não enfia no cu? Ele ia falar, pra já. Agora, acho que era... Posso enfiar esse cano em você? Eu né? acho que era essa pegada. Já teve cliente com aquele perfil... eu quero tirar você desse lugar, vou tirar você dessa vida, que se apaixona e fala. Já teve e mais. É possível construir relação a partir disso? Porque, assim, evidentemente eu sei que existem casais que os homens são acompanhantes ou as mulheres são acompanhantes e tal, mas normalmente é o perfil de gente que
ou tá no mesmo meio, ou fica muito confortável com isso. E numa sociedade tão cheia de convenção social como a nossa, cheia de culpa católica, é muito difícil. Já teve esse cara que tentou te tirar da vida, e como é que são essas relações construídas com pessoas que são profissionais do sexo? Bem no início do meu trabalho, uns poucos meses, assim, uns 6, 4 meses, teve uma pessoa, um executivo de São Paulo que foi trabalhar lá numa empresa lá no interior do Mato Grosso, e aí ele estava lá para reorganizar, reestruturar uma empresa, e aí ele me conheceu, me contratou, e ele queria me levar para essa empresa que ele estava reestruturando. E aí eu falei, cara, não. Ele falou assim, mas você vai poder ter uma carreira, como que era? Não era uma carreira executiva. Você vai poder ter um plano de carreira. E eu fiquei pensando assim, mas eu já tive uma carreira até aqui. Eu, né, estudei, fui professora, fiz um negocinho aqui, eu tô construindo a minha carreira. Isso aqui para mim também é uma carreira, sei lá. E aí, mas eu entendi qual que era dele, assim. Eu acho que ele tava numa pegada de querendo tentar ajudar, mas esse ajudar dele era tipo, eu quero te tirar dessa vida. E tá tudo bem a pessoa que se presta às vezes o cliente, às vezes o cara identifica que a menina não tá feliz fazendo aquilo que ela tá feliz. Eu acho que tá tudo bem oferecer uma oportunidade, perguntar se quer, tá tudo certo. Mas pra mim não, eu não tava infeliz, em nenhum momento eu demonstrei ou demonstro isso. Então, teve isso. Depois, várias mensagens, assim, ao longo do tempo, eu fui recebendo mensagens do tipo, mas eu quero te tirar dessa vida, você pode ser minha esposa, trabalhar aqui na fazenda, que não sei o quê. Vários caras malucos que nem te conhecem, manda proposta lá. Mas mais, pra mim, esse do início teve essa pegada. Relacionamento, eu comecei a me relacionar sério agora. Durante os meus... Tem 8 anos que eu tô separada. Durante esse período, eu tive um namorinho ali com menos de 6 meses. Não durou, não foi por conta da profissão, foi problemas pessoais da pessoa. E depois disso eu não tive nenhum relacionamento sério. Eu coloquei isso na minha cabeça, que enquanto eu estivesse na profissão, a prioridade seria a profissão. Então, eu não me envolvi... Me apaixonei, sim, enquanto eu estava trabalhando, me interessei romanticamente por 1 ou 2 pessoas. Por clientes? Por cliente. É mesmo? Então Sim. Você pode se apaixonar Apaixona, porque é muito como... A gente se apaixona pelas pessoas pela forma que elas nos tratam, né? Sim. Pelas formas que elas lidam com a gente. E eu tive sorte que lá no início teve uma pessoa que me tratou muito bem, e era uma pessoa também... Um executivo que... Era um cara que, assim, ele podia ser um cara escroto, bobão, mas ele... Não, ele foi um cara que fez o que deveria mesmo ser certo, né? Tratar bem qualquer tipo de pessoa. Não, então você gostou de um cara que te tratou bem. Ele era um cliente de uma vez só ou era um cliente recorrente? Recorrente, então porque... aí facilita você ver como é a pessoa mais vezes. Eu ia perguntar isso, porque... No seu caso, você atendia basicamente homens, ou você atendia mulheres também? Mulheres, mas bem pouco. Atendi poucas mulheres, mas mais homens e casais. Mais homens. Então, porque o homem, quando tá ali... É mais fácil você identificar se o cliente gostou ou não gostou do serviço. Você, por outro lado, é mais difícil para eles identificarem isso. E você se apaixonou, então, 2 vezes. Já aconteceu de você se apaixonar de primeira por um cliente, ou ter uma sensação diferente? Apaixonar não, ficar encantadinha sim. Sei. Porque eu tenho mais uma pegada racional, então eu não vou ficar de primeira. Eu vou fazer uma análise assim mais profunda para eu entender se realmente tem uma paixão ali ou não. Mas encantadinha sim. Tem pessoas que vêm, tratam, a gente... Eu lembro de um atendimento que teve e são pessoas assim, olha... muito bem colocadas na sociedade, médicos, pessoas bem resolvidas financeiramente. Então elas vêm, te tratam. Se a menina tiver uma cabeça mais frágil, mais sensível, lógico que ela vai se apaixonar e vai. Eu lembro que teve um médico que eu atendia lá em Cuiabá, já, quando eu mudei. Uma das coisas que mais me marcou foi ele. Eu cheguei num motel, ele reservou uma suíte enorme, só porque ele queria conhecer aquela suíte, e ele falou, eu queria conhecer junto contigo. E quando eu cheguei no motel, eu tinha um carrinho, quando eu cheguei no motel de carro, ele foi lá, abriu o portão e abriu a porta do carro para eu sair,
Foi super cavalheiro. Pra mim foi uma das coisas mais fantásticas. Que tristeza a vida da mulher heterossexual, né? Mas uai, porque eu fiquei pensando, nossa, em nenhum relacionamento a pessoa veio até a mim e abriu a porta do carro pra mim desse jeito. Então, se um cara que está me pagando, ele tem todo esse cuidado, me fazer me sentir normal como qualquer outra mulher, não me sentir uma prostituta, ele, poxa, que legal isso. Então, eu achei o ato dele, assim, maravilhoso. Não me apaixonei por esse cara, mas achei a atitude linda. E as duas únicas vezes que eu me apaixonei foi por isso, a forma com que eu fui tratada. É a pessoa que está ali numa posição, ainda que ela esteja numa posição muito diferente da minha, ela está sensível, ela está, sabe, me oferecendo coisas bacanas. Você tem uma filha que agora está com 15, 16 anos? 16. Como é que ela encara a tua profissão recentemente? Ela sabe disso, sabe, evidentemente, né? E como seria a sua reação? Qual seria a sua reação se a sua filha vira pra você e fala assim, então, mãe, tô pensando aqui, acho que eu vou nessa, vou seguir sua trajetória. Você sabe que eu sempre soube que as pessoas iam me perguntar isso e já perguntaram. A minha filha, ela tá com 16 e ela descobriu com 11 anos e não foi porque eu quis, foi porque o pai dela, quando descobriu, quis fazer isso, assim, olha o que sua mãe virou, olha o que sua mãe é. Sua mãe é uma prostituta, sua mãe é isso. E ela não sabia o que era uma prostituta, então, pra ela bugou a cabeça, assim. Mas o que ele levou pra ela... Né? Ele pecou bastante. Na época, ele bateu na tecla da questão da segurança. A sua mãe tá trabalhando com uma coisa arriscada, perigoso, alguém pode matar. Então ela ficou com muito medo, porque ela não entendia o que era uma profissional. Uma criança. Ela não tinha 11 anos, ela não tinha idade para entender isso. E aí, eu chamei ela para uma conversa, ela me falou, eu chamei ela para uma conversa e eu tive a seguinte conversa com ela. O que ela achou depois que eu e o pai dela se separou? O pai dela se casou muito rápido, vou resumir, tá? O pai dela casou bem rápido, assim, 2 meses depois que a gente se separou, ele já estava com outra pessoa. Então ela achou que eu também fosse ter uma pessoa e pronto. E não, e eu não tinha. Aí eu cheguei pra minha filha e falei assim, olha, seguinte, a mamãe não vai casar igual o papai casou. A mamãe vai ter namorados, vários namoradinhos. A hora que a mamãe tiver um namorado sério, aí a mamãe te apresenta. Aí você vai entender que esse namorado é sério. Ela falou, tá bom. Daí quando o pai dela disse isso pra ela, eu cheguei pra ela e falei, lembra que a mamãe falou que a mamãe ia ter vários namoradinhos? Lembro. Pois é, esses namoradinhos pagam a mamãe. É isso que a mamãe faz. Eles querem companhia, eles querem conversar, eles querem namorar, então eles pagam a mamãe pra isso. Não é dessa forma que seu pai colocou, mas ele também não conhece, ele não sabe e tá tudo certo. E aí eu era professora, ela sabe, né, eu tinha sido professora, eu falei, lembra quando a mamãe era professora, que você lembra de uma notícia que a gente viu um estudante jogando uma cadeira em cima de um professor? Ah, lembro. Pois é, o mesmo risco que a mamãe corre aqui é o mesmo que a mamãe poderia correr como professora. Alguém poderia jogar um apagador na minha cabeça e eu morrer do mesmo jeito. Eu poderia ir trabalhar de Uber e morrer do mesmo jeito. Foi uma maneira, você fez aí meio contorcionismo, mas para tentar tirar o medo da sua filha. Exatamente. Era que para ela entender que todas as circunstâncias tinham risco. E o que é verdade, Antônio? Todas as circunstâncias têm risco. Então é muito como você lida no dia a dia e tem coisas que estão fora do nosso controle. Tem coisas que eu consigo avaliar, que é isso de eu consigo filtrar o meu cliente. Mas, cara, é igual esse que colocou a arma lá embaixo da cama. Pois é, era isso que eu ia falar, né? Eu entendo que é um risco que vai ter, mas também não é um risco de eu estar atravessando a rua e um carro, às vezes, tá na calçada e um carro me atropelar na calçada. Mas você não me respondeu sobre se a sua filha chega pra você e fala, então, mãe, eu vou lá. Tá, então, tive essa conversa com ela e beleza, tá, mãe, se você tá feliz, importante é isso. Se daqui 2 anos ela virasse pra mim, eu quero trabalhar nisso aí, eu vou jogar real. Você quer? Tudo bem, mas eu vou te mostrar todos os cenários e você decide. Se ainda assim você quiser, tá tudo bem. Eu respondi numa outra pra alguém, eu falei assim, cara, eu vou ser a melhor professora, mas não é a professora de sexo, tá? É professora da vida, no sentido, claro, você quer entendi. passar por todas essas circunstâncias? É isso. Mas hoje a gente trabalha em função de mudar esse cenário, né? A gente tem uma audiência bastante heterogênea, qualificada, e eu imagino que vários deles
tenham dúvidas e questões em relação à profissão que a gente não abordou por aqui. Então tem um quadro que a gente criou chamado Questão de Etiqueta. Você vai responder para a gente como agir, como estabelecer certas relações, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, nessa relação entre acompanhantes e clientes, certo? Tá. Vamos lá, primeira pergunta. Garota ou garoto de programa, beija na boca? Beija. 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 Aquele mito de que garota de programa não beija na boca existe? Tem garotas de programa que optam por não beijar? Como é que funciona? Mas... Tem. E normalmente eu acho que normalmente é aquele profissional que ele não filtra com quem ele vai atender. Se ele não filtra, ele dá no desespero. Eu atendo, mas eu não beijo na boca. Que é o atendimento mecânico. Então tem sim, a gente já fez uma enquete e eu acho que não é a maioria, tá? Eu acho que não é, mas tem uns que optam por não. Pagamento. Normalmente é dinheiro, espécie, é Pix. Já teve gente que pediu para parcelar, fazer aí dividir, leva a maquininha, como é que funciona? Uma vez eu lembro até hoje, assim, eu dirigindo e fazendo a conta de quanto ficaria na época meu cachê era 350 e o cara queria dividir e eu ia passar o cartão de crédito. Eu lembro até hoje de quanto que eu tava fazendo as contas para entender o que eu ia pagar de taxa, né, se compensava. O IOF... Mas, normalmente agora é Pix, né? Mas eu sei que em grandes cidades, São Paulo, Rio, a galera atende com cartão de crédito. Então leva a maquininha, leva aquela maquininhazinha. Claro, eu tenho uma maquininha, já tá abandonada há muito tempo, porque hoje em dia é só no Pix. Mas eu usei cartão de crédito. E ainda tem cliente que paga com dinheiro, porque às vezes se ele tem uma conta conjunta... E não quer dar bandeira que tá gastando dinheiro pra esposa ou pro... Entendi. Mas você sabe que esse comportamento é engraçado? E eu entendi isso, depois eu analisei meu casamento, eu falei, então esses saques de valores altos poderia muito bem ser isso daqui. Porque o que você explica hoje em dia, você podendo passar cartão em tudo, sei lá, e sacar valores de 600, 800 reais? Então você aí, que é casado ou casada, e tá identificando uns saques na conta do seu companheiro, da sua companheira, aqui fica a dica. Não sei, eu não posso ter, eu não tenho certeza, mas eu desconfio que hoje, olhando pro meu casamento, talvez era esses pagamentos. Essa questão do valor, do cachê, quanto se cobra? Como é que você consegue mensurar? Você falou que chegou a cobrar 350 reais. Não, 350. Nessa época? Lá, 2 anos atrás, acho que 2 anos atrás era 2 anos atrás, 350. Qual é o valor? Você já viu garotas que cobram tanto? Qual foi o máximo que você já soube que alguém cobrava? Nossa, o máximo... É que depende muito por exemplo, vai ter pessoas na mídia, assim... vou trazer um exemplo que eu já ouvi. Estilo paniquete. Vou trazer o estilo, tá? Estilo. O estilo, que beleza, então você tem esse estilo aqui de corpo físico e tem determinada fama. Então, esse estilo, às vezes, ele vai cobrar um cachê de 13, 5 mil, 15 mil. 15 mil? Sim. Enfim. O cuspe dessa custa quanto? Se o seu custava 50, o cuspe de 15 mil vai 700 reais o mas cuspe. aí quem tá pagando tô pagando pra sair com uma celebridade, tô pagando pra sair com uma pessoa assim assada, sabe? Você, quando trabalhava como acompanhante, você sabe de pessoas famosas que se prostituem? Tipo, atrizes ou pessoas da mídia? Olha, pessoas famosas da mídia, eu realmente não sei te falar, eu também não acompanho. O que eu sei é que às vezes atriz pornô, às vezes ela é atriz e também é acompanhante. Entendi. Então algumas vão para esses cachês maiores, 5 a 15 mil reais. Tá. O roteirista do programa tá querendo saber aqui, quando o cara brocha, a profissional devolve uma parte do dinheiro pra ele? Não. 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 Exceto no meu primeiro atendimento, eu devolvi. Pô, no seu primeiro? O cara broxou no primeiro? Sim, a única vez que eu fiz isso. É que foi muito engraçado, assim, né? Como era o primeiro... hilário. Não, juro pra você, que né? foi. Pra ele, coitado. Imagina. Então, pra mim foi totalmente desastroso, caótico, mas hoje eu fico com dó dele. Na hora eu também fiquei. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. No primeiro atendimento, eu realmente achava que era, vou chegar, tirar a roupa e pronto. E aí, ele realmente broxou. E aí eu fiquei pensando assim, poxa,
Meu cachê nesse dia, no primeiro atendimento, foi R$ 200. Então, o que eu fiz? Ele falou assim, mas podia dar um descontozinho, né? E eu fiquei pensando assim, cara, tadinho, ele só broxou, não fez nada. Então, tá bom, fica por 150. E na hora, eu vi nitidamente, assim, no rosto dele, a decepção, ele entender que eu realmente estava dando desconto porque ele broxou. E aí, eu fiz por 150, mas eu saí de lá felizando com R$ 150 na mão. Tem muito aquele negócio do pai que contrata uma profissional para iniciar o filho na vida sexual ainda? Tem. Isso acontece muito. Acontece. Não era comum chegar para mim, mas de colegas eu já escutei muito, assim. Sim. Inclusive, teve uma história que eu nem lembro mais se foi comigo ou se foi... Eu acho que foi com uma amiga minha, porque realmente chega muita coisa, muita... proposta no WhatsApp. Mas teve um lance de um pai querer trazer o filho no escritório. Eu vou... No escritório? Eu acho que foi comigo. Da Fatal? Não, no escritório dele. Ah, tá. Eu não lembro se foi comigo ou se foi com uma amiga isso. Eu realmente não lembro. Porque a gente trocava muito essas histórias. Mas basicamente ele estava no escritório, o filho trabalhava no escritório com ele. E ele queria que a acompanhante, a menina que estivesse lá, desse em cima do cara... faz de conta. Isso, um faz de conta. Vai lá no meu escritório, dá em cima do meu filho e tudo mais, eu quero ver. Não é que ele queria ver, ele queria que o menino tivesse essa experiência. Mas eu realmente não lembro se foi comigo ou se foi com alguma amiga minha. Engraçado, tem uma pessoa muito conhecida. Alô, não vou dizer quem é. Tem uma pessoa muito conhecida aqui de São Paulo que dizem que é um cara que contrata recorrentemente garotas de programa e ele combina com elas uma novelinha. Ele fica no escritório dele e aí a pessoa entra e ele fala assim, você tem que fingir que é uma advogada e que tá trazendo uma ação pra mim. E aí ele flerta com ela, ele entra na viagem dele como se ele estivesse seduzindo uma pessoa que ele tá pagando. Eu não sei como é que consegue, eu acho... Mas eu já atendi um político assim. Olha, vamos falar o partido? Só pra gente... De verdade, eu não sei. Não? Não, eu sei que ele tinha tido um cargo na prefeitura, assim, lá. Não era mais, ele só estava no meio político, mas ele já tinha tido um cargo grande na política. E eu fui no gabinete dele. Eu era uma estagiária de direito. Olha, você foi lá... Oi, sou estagiária, eu cheguei vim fazer aqui. uma entrevista com o fulano. Entendi. E aí foi lá no gabinete, na mesa e tudo mais. Vamos lá, vamos falar agora da Fatal. A empresa está dentro da lei porque a empresa que você representa é, como a gente falou aqui no início, uma espécie de... um site que conecta profissionais do sexo a clientes. Isso não esbarra na cafetinagem? Como é que funciona isso direito? Ele é um mero substituto do classificado do jornal? Como é que funciona? Onde vocês ganham nessa brincadeira? Tá. Então, só recordando, Classificados, é um site de classificado específico do mercado adulto, específico para profissionais do sexo. Então, a empresa, ela oferece um espaço ali, a anunciante, a anunciante que a gente chama é a acompanhante. A acompanhante, ela pode criar o anúncio dela e ter o anúncio de forma gratuita. Mas, se ela está em uma cidade que é muito concorrência, ela vai ter que ter um perfil de destaque. E aí é onde que ela onde a gente monetiza. Então, a gente que é como se fosse, desculpa te interromper, mas é como se fosse na época dos jornais aquela coisa do anúncio maior. Exatamente. Você paga um anúncio de mais destaque. Ou mesmo da OLX, que também você pode colocar anúncio de graça, mas se você quer que seu anúncio chegue para mais pessoas, você também tem que pagar pelo aquele espaço. Então, para ter um espaço maior, para ter destaque, ela paga pelo perfil. Então, quando o cliente chama, vai negociar com ela, é direto com ela. A empresa, ela não faz essa intermediação. Uma pergunta, o cliente que acessa o site de vocês, ele precisa fazer um cadastro também? Existe algum tipo de controle sobre quem está acessando o site, ou a pessoa pode fazer isso anonimamente? Ele pode fazer anonimamente. Ele pode colocar os dados se ele quiser, e esses dados eles são mantidos de forma sigilosa, mas ele pode contratar de forma anônima. Ele não precisa obrigatoriamente colocar os dados dele. Então, ele acessa, pega o telefone e negocia direto com a pessoa. E a acompanhante, ela vai pra gente só pagar pelo destaque. Então, hoje a gente tem outras formas de monetizar
além desse espaço. Hoje nós temos o cliente premium também, que daí tem algumas vantagens Quais são as vantagens? Para o contratante. Ele tem acesso a listas VIP, ele pode criar a lista dele VIP, ele tem acesso quais são as anunciantes novas na cidade. Aqui em São Paulo chegou, sei lá, 5, 10 meninas novas. Ele vai ter acesso. Quem tá ali chegou primeiro. Quando a gente começou a produzir essa entrevista aqui, o nosso roteirista entrou no site, segundo ele, só para pesquisar. Será? E ele disse que há 3 opções de profissionais lá para você buscar. São homens, mulheres e trans. Existe um ranking de quem é mais procurado, quem é menos procurado? Como é que funciona isso? Hoje a maioria ainda são as mulheres cis. Sim. Mas, se eu não me engano, em segundo lugar, acho que em segundo lugar são as mulheres trans e em terceiro, homens. Talvez a segundo ou terceiro lugar esteja trocado. Mas em primeiro lugar ainda são as mulheres cis que são mais procuradas. Que é o mais... Mas tanto mulheres trans quanto homens trans. Sim. Pode encontrar as 3 opções, as 4, na verdade. As 4 opções lá. Eu queria falar um pouco também sobre a entrada da Fatal Model no mundo do futebol, né? Você acabou de dizer para mim que a maior parte das contratações se referem a mulheres cis. Então, óbvio que não são todos os clientes homens, óbvio que há mulheres que procuram por mulheres também, e etc., casais, enfim, mas o grosso da procura é por homens, né? Homens heterossexuais. E homem heterossexual também é o grosso do público do futebol. Então, imagino que estrategicamente por isso que vocês entraram no futebol. E vocês entraram com o pé na porta, né? Vocês entraram assim, vamos pegar o nome do estádio do Vitória lá, o Barradão ia se chamar Fatal Model Arena, não sei. Arena Fatal Model. Arena Fatal Model. E acabou não rolando. Mas assim, eu quando vou assistir a jogos de futebol, nas placas de patrocínio do campo, eventualmente, muito frequentemente, aliás, eu vejo o Fatal Model lá. Primeiro, por que não rolou o nome do estádio do Vitória? E como é que foi a repercussão positiva e negativa da entrada de vocês no meio do futebol? Como você falou, maior massa, esse público maior, ele tá ali. E uma forma da gente chegar com mais pessoas conhecer a marca, mais pessoas entender o nosso trabalho, é estando em lugares que tem muita gente. Então, o público em massa tá no futebol. Essa entrada no futebol, ela começou muito gradual, assim. Começou em clubes, patrocinando clubes, na verdade, nem clubes pequenos, alguns jogos específicos. A gente começou lá em 2022, final de 2022, alguns jogos específicos com alguns clubes, e lá no início de 2023 a gente conseguiu fechar com o Vitória já um contrato maior. Então, essa entrada no futebol, ela não é tão simples, porque ali é a família tradicional brasileira. E é um comércio, um tipo de negócio que as pessoas não estão acostumadas a ver na mídia dessa forma, né? Ver um pouco da hipocrisia do brasileiro, né? Porque o cara ele contrata na vida dele, mas anunciar no meu time de jeito nenhum. Tá maluco? Como assim? Uma pergunta recorrente os filhos assistindo, ver aquela marca. Cara, você só tá vendo um nome. E outra, como que explica pro filho? Cara, existe um mercado adulto, os adultos fazem isso. Quando um adulto quer contratar, ele vai num site assim, ponto. Não, e é o mesmo cara que não liga, por exemplo, se tivesse passando Fórmula 1 na época, né, que existia, que era um carro que era um maço de Marlboro andando, né? Não, cigarro pode, né? Bebida alcoólica pode. Bebida com uma mulher seminua do lado. Quantas propagandas a gente não viu? Então, assim, na verdade, a nossa sociedade, a gente é hipócrita mesmo, porque eu também sou dessa geração que cresceu ali vendo propaganda sempre com a mulher numa posição sempre de nudez, semi-nudez, né? E então hoje a gente se posiciona de uma forma justamente diferente, que é para a
a gente tratar a questão com muito respeito. Então, ninguém vai ver marca, o nome Fatal Model e ver uma menina de biquíni do lado da marca. Ver alguém em alguma posição ali mais sensualizada, porque a gente não está aqui falando de sexo. A gente está aqui falando sobre uma missão, um propósito. Então, existe um mercado... Uma prestação de serviço, uma intermediação no sentido de sem comissão, né? É um anúncio. Vocês são uma plataforma de anúncio. De anúncio. Tá, mas então existe um mercado aqui que ele é simplesmente ignorado. Então, quando a gente fala de visibilidade, é por isso, assim, existe um mercado que ele é totalmente ignorado e existem N problemas por conta disso. Só que é um mercado que ele gera muito dinheiro. Então, qual é o problema da gente falar disso na sociedade? Então, essas ações, ela tem esse propósito de fazer a sociedade discutir o tema. A profissão, ela é listada como uma atividade profissional, mas ela não é regulamentada e precisa se regulamentar para que, né, todo aquele público ali, todos os profissionais, eles tenham alguns direitos garantidos e deveres também, claro, mas a gente só está trazendo visibilidade para uma coisa que existe há muito tempo. Então, qual é o problema de você ver uma marca ali no futebol? Você está vendo o nome, qual que é o problema de você explicar para o seu filho? Isso aí é uma marca de um conteúdo adulto. Cara, não tem problema nisso. Então, essa entrada no futebol, ela começou aos poucos, foi gradual, até a gente conseguir o espaço que nós temos hoje, mas a gente já entendia isso, que ia ser pequenos passos ali, que nós estamos conseguindo fazer, para chegar hoje a grandes patrocínios igual nós estamos. É normal que as pessoas estranham toda vez que se fala, é Fatal Model, é acompanhante, é normal que as pessoas vão para, oi, é o quê? Por conta de toda a delicadeza do assunto. Você falou sobre que é um mercado que gira muito dinheiro, né? Que gera e gira muito dinheiro. E gera mesmo porque a proposta que vocês fizeram pro Naming Rights lá girava em torno de... Era 200 milhões, mas era ou uma coisa ou outra. Não, era 100 milhões para cada... Eram duas propostas diferentes. Uma proposta era o nome da arena mesmo, do Barradão, e outra era o nome do clube. Sim, clube é uma espécie de... Assim como tem o Red Bull Bragantino, isso. Ia virar o Fatal Model Vitória. Isso, era para mudar ou um ou outro. Só que isso depende também... E a proposta era 100 milhões? Era 100 milhões. Se vocês me oferecerem 100 milhões, eu mudo na minha certidão, vai ser Antônio Fatal Model Tabet. Eu passo a assinar assim. 100 milhões? A gente recebeu muita proposta de gente assim no Twitter. Eu mudo meu nome também. Eu também mudaria. Mas a proposta, ela ficou bastante tempo em negociação, mas esbarra em algumas coisas. Por exemplo, mesmo que a contratação... Vou te dar um exemplo, tá? Globo, SBT, Globo, né? Ela não vai falar o nome da marca ali quando ela anunciar o time tal. Não, mas por contrato pode ter de assinar. De assinar não, de falar. Ela não fala, por exemplo... A Globo passou muito tempo sem citar a Red Bull na Fórmula 1, chamava de RBR. E o Bragantino também ficou um tempo sem falar Red Bull. Hoje em dia fala. Hoje em dia fala porque tem aquela lei dos direitos e o clube, para assinar os direitos, fala assim, não, eu vou assinar, mas você tem que chamar o clube pelo nome. Então, provavelmente teria de chamar. Mas aí é mais fácil isso quando é qualquer outro negócio. Quando é um negócio como a Fatal Model, aí é mais difícil. Mas faz sentido isso, uma vez que quando a Globo exibe os jogos, está lá escrito Fatal Model na placa de publicidade? Mas uma coisa é ela mostrar algo que não está dentro do controle dela. Eu acho que se ela pudesse colocar uma placa ali tampando, talvez ela até faria isso, mas não está dentro do controle dela que ela, né, aquele espaço ali que aparece. Mas um apresentador dela falar ali, já não falam. Mas vocês desistiram disso? Ou ainda está no radar de vocês? Eventualmente pegar um estádio grande? Porque, assim, o apetite vocês mostraram que tem, né? Dinheiro tem também. Vocês pretendem continuar investindo em futebol, entrar com mais força? Porque, assim, é aquela coisa. A gente falou do Red Bull Bragantino aqui, há 20 anos, ninguém imaginava que um clube ia se chamar Red Bull Bragantino e ia estar aí disputando as cabeças do campeonato e tal. Pode ser que daqui a 20 anos tenha aí o Fatal Model São Paulo ou Fatal Model outro clube qualquer. Vocês continuam com esse apetite? A ideia é partir para dentro? Olha, para ser sincero assim para você, nós queremos estar em lugares, por exemplo, canais de TV aberto.
Queremos estar em canais de TV aberto. Então... Vai ter uma prova do líder no Big Brother? Nossa, seria maravilhoso. Olha, imagina. Seria muito interessante. Quero 10%, viu, Boninho? Se rolar... Com certeza a gente gostaria de estar, assim, num BBB da vida, mas então, às vezes, para chegar nesses caminhos, a gente tem que estar em mais lugares, e o futebol foi uma desses espaços que nós encontramos. Então, vou te dizer assim, ó, não fecho a porta para daqui a pouco a gente fazer uma outra proposta de name right. Por enquanto, não é nossa meta, mas não podemos dizer que não faremos mais. Como é que vocês reagiriam, por exemplo? A gente tem visto vários casos de crimes relacionados a sexo envolvendo atletas. Tem a história do Daniel Alves, tem a história do Robinho. Como é que vocês reagiriam se isso acontecesse em algum jogador de um clube patrocinado por vocês? A empresa ela sempre vai prezar pelo respeito, pelo que é certo, pelas coisas dentro da lei. Então, em atitudes que envolvem esse tipo de conduta, nós já tivemos um caso, por exemplo, quando houve aquela situação no Flow. Naquela época, o podcast. Naquela época nós patrocinávamos, nós estávamos com patrocínio no Flow e nós retiramos o patrocínio. Por quê? Foi por causa daquela fala que ele falou sobre partido... Não sei se foi sobre isso. Tá, entendi. Uma das foi uma fala falas do delicada ali, né? Então, naquele momento ali, achamos por melhor retirar o patrocínio. Então, dentro de uma situação delicada como é esse assunto, pode acontecer, sim, de ser o caso da empresa retirar o patrocínio por conta de que a gente fala de respeito o tempo todo, a gente fala sobre respeito, dignidade, e não dá para ter dignidade dentro desse contexto de jeito nenhum. Então, por casos assim, ali, com certeza, se for uma necessidade de retirar por causa disso, aconteceria. Para terminar, tenho duas perguntas aqui. A primeira você agora representa essa empresa, como foi que você saiu de atendente, acompanhante, garota de programa e virou a Relações Públicas, o rosto da empresa? Como é que foi o que aconteceu? Qual foi o estado? Eu tinha um canal no YouTube, eu vou contar de forma resumida, tá? Eu tinha um canal no YouTube que eu falava sobre o trabalho, assim, né? E eu sempre levei essa questão para mim de uma forma muito séria, assim, falando de que eu queria mostrar para as pessoas que as coisas que acontecem nos bastidores, cara, é uma rotina tão normal como qualquer outra. Então, uma pessoa que trabalha como profissional de sexo, ela não muda de índole só porque ela tá ali cobrando para fazer uma coisa que a maioria das pessoas não cobram. Então, assim, você não muda de índole. Então, eu falava disso no meu canal. Então, eu acredito, o propósito da empresa de falar desse assunto, de ter essa missão, ela bate, os valores da empresa bateu muito com os meus valores e eu já falava disso na internet. Eles te identificaram, então você tinha um canal meio desmitificando a profissão. Isso, eu tinha um canal no YouTube onde eu falava sobre coisas assim do dia a dia da profissão. Ó, não é assim, é assado, se o cliente falar isso, até mais uma pegada educativa para que mais meninas não caíssem em coisas que não devia cair mesmo, sabe? Sim. Então era mais no sentido de orientação. E aí a empresa me achou, encontrou o meu canal. Me convidou para fazer algumas coisas públicas, assim. Depois a gente foi para um canal. Eu virei colunista, eu escrevia, tem uma coluna lá. E depois a gente foi para o canal no YouTube. A gente tem um canal no YouTube que também está um objetivo mais educacional. Sim. E dentro daí eu trazia as minhas experiências para esses conteúdos. Então, em algum momento ali me fizeram, a gente vai precisar de uma porta-voz. E aí eu fui convidada para fazer essa entrevista para ser uma porta-voz. Então, eu acho que foi isso, assim, só um encontro de valores, sabe? Eu realmente tinha os meus valores ali enquanto trabalhadora, a empresa tinha os dela, acho que isso casou muito bem. Vemos o trabalho da mesma forma. Então, isso casou, e aí quando eu entrei para assumir, a gente foi fazendo cursos, né? Então, eu fiz Media Training, recentemente eu fiz um outro curso para melhorar nessa questão da comunicação. Então, a gente é um processo, acho que tanto para a empresa quanto para mim, a gente entender que é um cenário novo para ambos,
Então, hora eu tô aqui numa pessoa mais corporativa, falando de números, hora eu tô aqui falando das experiências como profissional, porque, cara, como é que você fala de um mercado... quem tem autoridade para falar de um mercado desse é quem tá ali. Então, tem as coisas corporativas da empresa que eu não tenho domínio sobre isso, né? E aí a gente tem outras pessoas para isso. Mas quando a gente fala de experiência, de todas as vivências desse mercado, é legal e a empresa viu isso, que você precisa de uma pessoa que vivenciou já tenha passado por essas isso. experiências. Para terminar, a última pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui, eu peço para eles me contarem uma coisa que eles nunca contaram antes. Nunca contou para ninguém. Um segredo. Pra você ter uma ideia, já teve a Joyce Hasselman quando veio aqui, eu perguntei para ela e ela falou, eu gosto de vibrador. Já teve o Boulos, chegou aqui e falou, eu já torci pelo São Paulo, ele é corintiano, conhecido. Eu quero que você me conte uma coisa que você nunca contou para ninguém. Ai, meu Deus, uma coisa que eu nunca contei para ninguém. É que eu já contei tanta coisa que... Dá teu jeito. Uma coisa que eu nunca contei para ninguém, eu já tentei ser cantora. É mesmo? Lógico que foi fracasso. Foi um mico, assim, que me traumatizou e nunca mais eu quis. Mas você é cantora em que circunstância? Cara, eu cantava dentro de casa. Meu pai falou assim, faz uma aula de canto. Aí meu pai pagou aulas de canto pra mim. Então eu cantava, assim, eu cantei coral e tudo mais. Em algum momento da minha pré-adolescência, falaram assim pra mim, vai participar de um festival de música, você canta muito bem. Aí eu fui, foi total desastre. Eu não sabia se a plateia tava vaiando ou se tava assim, uhul. Isso você tinha quantos anos? Nossa, eu devia ter uns 15 ou 16. Foi traumatizante. E aí eu falei, nunca mais eu faço isso. E aí eu tentei, fracassei e me traumatizou aquilo e nunca mais. Mas aí essa parte eu nunca conto. É porque nessa época, de repente... Porque hoje em dia, o que tem de cantor aí que não sabe cantar, tá cheio. Né? Nossa, tem muito. Autotune, qualquer um vira cantor. Não, e eu até fiquei cantando em coral. Até na faculdade eu mas ainda o coral tentei. dá uma disfarçada, que se tiver Exatamente. 20 pessoas boas, você pode estar lá enganando. Exatamente. Mas aí eu queria, assim, eu queria muito cantar publicamente, mas eu sou traumatizada, então eu só tentei, mas não deu certo. Nina, muito obrigado pela tua entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Se você gostou também da entrevista, curte, compartilha, espalha por aí. E semana que vem a gente volta com mais um convidado ou uma convidada aqui no Alt Tablet. Até lá!